Pega a sua Bíblia. Vamos entrar na palavra. Amém? O tempo não nos espera. Eu sei que quando quem prega sabe. O irmão falou isso ontem na igreja. Eu fiquei só analisando. E realmente é verdade. A gente que prega, quando sobe no altar, o relógio parece que gira mais rápido. Glória a Deus. O relógio não espera não, irmão. Só que isso é muito bom. Porque nós sabemos que em breve Jesus virá. Cientistas dizem que a Terra está girando cada vez mais rápido. A Terra está girando cada vez mais rápido. Os dias estão se abreviando. Mas por quê? Porque Jesus ele disse que abreviaria os dias na terra para que não se perdessem todos, para que ele viesse buscar ainda um povo zeloso de boas obras, né? Porque muitos irmãos, se Jesus fosse deixar para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, se Deus fosse deixar mais para frente para voltar, talvez não teria ninguém para subir. E ali seria em vão a morte de Jesus Cristo. Mas por isso é abreviar os dias da terra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos não tirem a atenção. Se possível, feche até o seu olho. Liga seu pensamento no Senhor. Porque muitas vezes a gente entra na igreja e vai ouvir a palavra, e bem na hora da palavra você começa a ficar disperso. Isso é o próprio inimigo, irmãos. Porque muitos falam, o diabo não entra na igreja. Ele entra na igreja. Ele pode estar sentado em banco, ele pode estar na porta, ele pode estar em qualquer canto. Deus ele não proíbe o diabo de entrar. Deus proíbe ele de tocar nos santos do Senhor. Porque aqui, irmãos, esse templo ele vai ficar. Não há pedra que ficará sobre pedra. Mas o templo dentro de nós é que não pode estar corrompido. Glória a Deus, porque Satanás ele só entra onde ele acha brecha. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim: emprestaste, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobrevêm, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus, filho, aqui está a tua santa palavra, meu Deus. Ó Deus querido, fala conosco através da tua santa palavra. Usa a minha boca, Senhor, não para falar aquilo que eu quero, mas para falar aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. Ó meu Deus querido, que nós venhamos aqui para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer, não o que nós queremos ouvir. Ó meu Deus querido, pois a tua vontade é santa, é perfeita, é agradável, meu Pai. Ó Senhor, tira todo impedimento. Ó meu Deus querido, deixa, Senhor, ó meu Deus querido, nós ouvir, sentir e fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode glorificar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vemos aqui, irmãos, uma passagem que eu creio que é muito pouco pregada, porque Ageu se encontra em um dos profetas menores, um dos profetas ao qual é pouco citado, mas um dos profetas mais sábios. Vemos que Ageu ali, Deus levanta Ageu para exortar aquele povo, um povo ao qual já não buscava mais fazer a vontade do Senhor, um povo ao qual deixou de lado a casa do Senhor por causa dos seus próprios interesses.
Vemos que Ageu, Deus levanta Ageu ali, e aquele povo que esperava receber muito, aquele povo achava que estava dentro da casa do Senhor, fazendo a mesma obra que sempre fez, porém achava que iria receber muito. Nós vemos aqui que Deus, com o pouco que aquele povo ganhou, Deus vai lá e tira. Deus é ruim? Não, Deus é justo. Por que Deus tirou um pouco? Porque vemos que aquele povo deixou a casa do Senhor de qualquer maneira, deixou a casa do Senhor de lado, deixou os interesses de Cristo de lado para viver os seus próprios interesses. E podemos ver que o profeta Ageu é levantado para falar com aquele povo. E ali, o profeta Ageu é bem claro, ele vai num ponto específico. Ele fala: olha, porque deixasse a casa do Senhor em ruínas e pensasse no seu próprio lar, na sua própria casa. Sem sair da mensagem, vamos trocar de mensagem, vemos lá Maria e Marta quando Jesus chega. Maria, ela quando vê Jesus, ela já vai ali lavar os pés de Jesus, já chega Jesus. Marta não, ela fica fazendo os afazeres da sua casa, e ainda chamando Maria: Maria, vem fazer, o que você está fazendo aí? Vem me ajudar. E vemos bem claro, irmãos, que se nós deixarmos a casa de Deus de lado, até o pouco que a gente tem, Deus permite ser tirado. Até o pouco que a gente acha, irmãos, que nós temos, é tirado. A casa do Senhor em primeiro lugar. A presença do Senhor tem que ser em primeiro lugar. Porque o homem e a mulher sem a presença, ele não faz nada. Ele anda como uma folha levada ao vento. Então nós devemos deixar a nossa casa muitas vezes de lado, irmão. Não está falando, Deus não está relatando aqui para você largar seu lar de qualquer jeito. Mas Deus está falando para você se preocupar com a casa dele. Aqui é a casa dele. É aqui, é os quatro paredes, né? Não somos nós. Deus não está falando de tempo, Deus está falando de habitar. Porque aqui, vemos bem claro, nós tiramos o nosso foco da nossa casa espiritual e focamos somente na casa material. Quantas pessoas você vê aí são prósperas? São pessoas que não lhe falta nada de dinheiro, mas você entra na casa da pessoa, você sente a miséria. Não é miséria de ouro nem de prata, é miséria da presença do Senhor. Irmãos, do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder sua própria salvação? Do que vale o homem ele ter todo o carro do ano, ele ter a casa melhor do mundo? Não adianta nada se não tiver a presença. A partir do momento que você quer adquirir um algo para querer mostrar para os outros que você tem, a presença do Senhor já não está em ti. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama os prazeres do mundo, esse é inimigo de Deus. Ah, irmãos, então você quer dizer que eu não posso ter nada? Não, acho que você pode. A Bíblia fala sobre o jovem rico. O jovem, ele tinha tudo, não lhe faltava nada, ele seguia todos os estatutos, ele seguia todas as leis que foi deixada por Moisés. Porém, quando falou do dinheiro dele, o que ele fez? Quando falou da benignidade de ele agir de misericórdia com as outras pessoas, o que ele fez? Ele virou as costas para Jesus e nunca mais voltou. Glória a Jesus. Só que nós, ainda com o pouco que a gente tem, se a gente adorar ao Senhor, fazer a vontade dele, se preocupar com a casa dele, esse pouco é multiplicado. Glória a Deus. Porque, irmãos, imagina você estar, eu creio que vocês já chegaram a passar por isso. Eu já passei por isso. De você estar na igreja, de você estar fazendo a obra, mas você sente aquele vazio ali dentro. Você fala: meu Deus, mas eu estou fazendo tudo para o Senhor. Eu estou ajudando na obra, eu estou evangelizando, eu estou pregando, eu estou no círculo de oração, mas ainda tem vazio dentro de mim. Muitas vezes
por uma coisa pouca que a gente foca os nossos olhos e deixa a paixão tomar conta de nós, a presença do Senhor se retira. Porque a palavra diz que o dinheiro, ele é a raiz de todo mal. O mundo, ele nunca vai trazer para você algo ruim. Nunca. O diabo, para se apresentar, não vai vir como muitos dizem, que ele tem chifre, que ele é um monstro vivo. Ele não é. A Bíblia nos relata bem claro que o diabo, ele só perdeu a sua glória. A forma, ele continua como anjo. Só muda que ele é um anjo negro. Só. Mas ele aparece, quando ele quer derrubar uma mulher, ele aparece com um homem mais lindo. Um homem que você nunca viu na sua vida. Quando ele quer derrubar um homem, ele vai aparecer com uma mulher mais linda que você nunca viu na sua vida. O diabo, ele não lança prato ruim. E muitos dizem que o diabo não lança nada de bom. Ele lança. Mas vai de você aceitar a Jesus ou você aceitar o diabo. A obra, você pode analisar quando Jesus ele estava ali na cruz. Você olha para Jesus e você fala, nossa, mas que homem feio, né? Está ali com aquele espinho, está ali com aquele rosto todo ensanguentado, todo ferido, todo sujo. Você fala, nossa, que homem feio. Só que Deus, ele não veio buscar perfeição em aparência. Ele veio buscar perfeição em santidade. Somente os lavados e os remidos olhavam para Jesus e viam, nossa, que semblante de anjo, que semblante angelical que Jesus tinha. O homem, na sua face natural, no seu olhar natural, ele nunca vai olhar Jesus como um príncipe da paz, como um salvador. Ele vai olhar Jesus como um homem qualquer, né? Irmãos, então vemos, voltando para a mensagem, vemos que se a gente achar que a gente vai receber muito, a gente está enganado. Nós não vamos receber muito, irmãos. Não espere receber muito aqui na terra. Lógico que você quer uma vida estável, eu também quero, todos nós queremos. Nós devemos pedir, mas o principal é a presença. Eu conheço irmãos que você olha para o irmão e fala, meu Deus, por que o irmão vive dessa forma? Por que o irmão não tem tanta condição financeira? Muitas vezes, irmãos, é necessário Jesus permitir a pessoa viver daquela forma. O rico, por que o rico, eu estava comentando isso com um rapaz na minha empresa. Falei, você sabe por que o rico ele não tem falta de Deus? Porque ele tem tudo. Ele tem ouro, ele tem prata. Se ele quiser um carro novo, ele vai lá e compra. Se ele quiser uma casa boa, ele vai lá e compra. Agora, por que nós, servos de Deus, temos que passar por lutas, por provas? Para não abandonar a essência. Para não abandonar aquilo que Cristo nos entregou lá no batismo. Para não abandonar o que Cristo confiou em nossas mãos. É necessário muitas vezes a gente passar por uma necessidade dentro do nosso lar, para que a honra e a glória do Senhor venha a ser feita. Glória a Deus. Olha, vemos aqui Lázaro, 4 dias morto. 4 dias, irmãos. E Lázaro era amigo de Jesus. Jesus, por ouvir que Lázaro estava enfermo, ele não deveria sair correndo de lá. Pelos nossos olhos ele deveria, mas pelos olhos da fé. Vemos que pela medicina em 3 dias, antigamente era feito, hoje não, eles desligam os aparelhos. Mas antigamente, em 3 dias, a pessoa poderia voltar à vida. Lázaro, no 4º dia, ele voltou à vida. Porque Jesus estava ali, fazendo os milagres fora da cidade. Jesus falou, pode ir. Os mensageiros falaram, pode ir, avisa que eu já estou chegando. Jesus demorou 4 dias. Só que Jesus, olha a sabedoria que esse homem tinha, sabedoria de Jesus Cristo. Ele leva a multidão, porque ele fala, porque o povo vem até ele e fala, olha, não precisa ir mais, Lázaro já morreu. Ele fala, Lázaro não morreu. Isso tudo é para a honra e glória do Senhor. E para Jesus provar que tudo era para a honra e glória do Pai, Jesus leva a multidão inteira até o túmulo. Irmãos, imagina você está numa situação terrível. E você falou, irmão, vem aqui orar comigo. Ô irmão, ora por
porque eu estou necessitado, eu estou desprovido de algo material ou de algo espiritual. Ora por mim, irmão. E o irmão demora para responder ou demora para ir. Só que tudo é no tempo de Deus. Quando esse irmão chega, você acha que você já está na ruína, mas Deus vai te levar. Deus vai te exaltar, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E vemos, olha o que Deus fala através do profeta Ageu. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de mãos. O que está acontecendo hoje no mundo, irmãos? Olha aí, desde que a Covid veio. Se você for analisar, veio o gafanhoto, não chegou no Brasil, não chegou aqui em São Paulo. Veio o gafanhoto, destruiu tudo. Muitas plantações, muitos fazendeiros ficaram sem nada, irmãos. Veio uma seca do lado do interior que acabou com tudo. Nem água tinha. Então vemos que quando a gente deixa Deus de lado, Deus ele deixa sobrevir sobre nós o mal, para que a gente volte ao primeiro amor. Aí vemos aqui mais para frente que Deus usa novamente o profeta Ageu, porque o povo começou a se humilhar, o povo começou a olhar para a casa de Deus e reconhecer que estava faltando algo que era o principal. E aqui ele vem falar: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Porque vemos, irmãos, errar a gente sempre vai errar. Enquanto Jesus não voltar, ainda a gente vai ser errôneo. Mas tem uma diferença de eu viver no erro e eu errar. É a mesma coisa do pecado. Nós nascemos no pecado, mas não vivemos nele. Tem uma diferença. Então, quando esse povo ele passa a reconhecer as suas misérias, Deus ele vai lá e fala: olha, agora que vocês reconheceram, eu vou fazer essa casa brilhar mais do que a última, mais do que a da primeira. A última casa será maior, porque aquele tempo vocês eram pessoas duras de coração, mas hoje vocês voltaram o seu coração para mim. Glória a Deus. E assim Deus faz em nossa vida, irmãos. Quando a gente acha que a gente tem muito, a gente está desprovido de Deus. Porque Deus ele não trabalha na soberba, Deus ele trabalha na sinceridade, na humildade, na mansidão. É assim que Deus trabalha. Quanto mais humilde você é, mais exaltado você é por Deus. Não espere a exaltação do homem, porque o homem ele é falho da mesma forma que você. A única forma de você se exaltar é se humilhando. Vemos Jeremias. Jeremias ele era um homem. Vou colocar aqui, não estou falando que está na Bíblia, mas eu vejo pelos olhos da fé. Jeremias era um homem de autoestima bem elevado. E Jeremias ele não conhecia Deus ainda. Mas Jeremias ele ouve a voz de Deus, ele fala. E Deus fala para ele: ó Jeremias, desce lá a casa do oleiro que eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias ele desce lá, ele dá de cara com o oleiro fazendo um vaso ali, modelando. E quando ele começa a modelar, eu creio que Jeremias começou a observar os para ver um barro, para ver um homem fazendo um vaso, isso eu já vejo. Só que Deus ele queria mostrar quão miserável nós é, quão dependente dele nós é. Só que ele também vem nos mostrar que quando a gente se humilha e desce, ele nos molda. E se o vaso estiver trincado, ele quebra e faz de novo. Porque tudo é para a honra e glória dele. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Eu não queria expressar que o Espírito Santo fale mais aos vossos corações. Mas fique com essa mensagem. Vamos deixar os nossos queridos
de lado, irmãos. Muitas vezes a gente fala, Senhor, eu quero, mas a gente vai fazer o que quer. O que o Senhor quer que eu faça? Porque o nosso erro é pedir demais, irmãos. A gente pede muito e não agradece. Você pode ver que aqueles 10 leprosos, Jesus curou os 10, só um voltou. Porque assim ele estava sensível à voz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu vou estar passando por cima do Senhor fazer oração da fé. Amém? Deus abençoe a todos. Quem recebeu a palavra? Vamos fazer uma oração rapidinho. Levanta as suas mãos e diga: meu Deus, eu creio que nessa noite eu vou sair com o meu milagre. Glória a Deus. Do Senhor, todos dando glória, glória, glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia. Cobre nós, meu Deus, com teu sangue agora. Vera sinais, prodígios e maravilhas. Usa minha vida nas mãos para transmitir o recado do Senhor, para transmitir, meu Deus, a palavra do Senhor para este povo, ó Deus, aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, na vitória e na resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sempre glorifica a Deus. Meus irmãos, o Senhor me mostra uma pessoa que nós vemos, e você está em um local muito luminoso, e você está saindo desse local luminoso, e você está indo para um local escuro, glória a Deus. O Senhor me diz que essa pessoa está prestes a tomar uma decisão que você sabe que não agrada a Deus. É o próprio Satanás que está colocando no seu coração. Você está saindo da luz, está caminhando para as trevas. Glória a Deus, aleluia. Tem misericórdia, Senhor. Fica na vigilância, porque o diabo quer te derrubar. Pode bater palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, tem uma pessoa aqui no nosso meio. O Senhor me revela aqui a parte esquerda do rosto dessa pessoa. Vem esse frio forte, você começa a sentir, né? Aquelas dores no seu ouvido, e essa dor sobe aqui, começa a pegar toda a parte esquerda do seu rosto. E Jesus está te dando vitória aqui nessa noite, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não dói mais, porque Jesus te cura, glória a Deus. Quer a vitória de Deus, quer a bênção de Deus. Não é, quer a vitória. Também não é. Também não é. Se vocês estão assim é pela fé. Mas cadê a pessoa revelada? Isso, recebe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem uma pessoa que nós vemos. Corre ver o Senhor e não se engane. Que nessa semana Deus te deu uma revelação que você não entregou. Foi nessa semana aqui. Deus está falando que ainda dá tempo de você entregar, antes que Ele venha, né? E exige de você entregar o recado de Deus. Quem está compreendendo da glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. E foi essa semana. Eu vou chamar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e semana atrás, recebe. Pode. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo Deus hoje me falando mais e mais em meu coração nessa noite. Vamos receber o pastor, tem a vez do pastor.